faz, Tozelli? Faço sim. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a tua ajuda, o teu amparo, as tuas vibrações de amor e carinho por todos nós. Em especial te pedimos, Senhor, pelo estudo que se inicia da noite de hoje, que possamos absorver e colocar o nosso coração para novos aprendizados sobre o bem, a verdade, o amor em todos os momentos e situações de nossas vidas. Só temos a agradecer. Essa prece, pedimos permissão para começar o estudo da noite. Pode ler, Priscila. Livro Pão Nosso, capítulo 49, Velho Argumento. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo, em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Atos, capítulo 26, versículo 24. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velíssimo, por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes, o próprio mestre foi interpretado por demente, e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial da Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. A Assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Porcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se, então, das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará um mundo inferior, com o sarcasmo e a perseguição. Bom, eu não vou comentar muito porque eu li hoje, né, junto com o seu João, ouvi o áudio dele, mas eu não parei para estudar. Eu li o áudio dele rapidamente. O que eu entendi é que às vezes a gente acaba se empolgando, né, conversando com pessoas de outras religiões, né, e às vezes a gente acaba até falando demais, e aí a gente tem que ter a compreensão de que a pessoa ainda não entende certas coisas, né, sobre mediunidade, sobre o fato de sermos espíritos, né, animando um corpo, e a gente precisa ter essa compreensão, né, de que e ter paciência, porque às vezes realmente a gente é taxado como louco, porque reza muito, estuda muito e se isola, e certos assuntos a gente não se interessa mais. E aí as pessoas falam pra gente que a vida tá passando e a gente não tá aproveitando nada. Quer dizer, a gente. Antigamente eu ficava chateada, mas hoje em dia eu já tô começando a me acostumar, já tô ficando quieta, tô optando pelo voto de silêncio, assim, eu falo por experiência própria. E eu escuto sempre o seu João falando nas mediúnicas que a gente tem que
se preservar, né? Evitar falar de certas coisas que acontecem com a gente em relação à mediunidade para certas pessoas, porque às vezes a pessoa não entende e a gente tem que procurar se resguardar, né? E às vezes até as pessoas também podem julgar a gente como vaidosa, né? Tá se achando. Não que a gente não seja, a gente é, né? A gente tem a nossa vaidade. Mas assim, o que eu entendi do texto é que a gente tem que ter essa paciência, essa caridade, né? Que também é muito difícil. Com as pessoas que não entendem, que não sabem nem um pouco sobre o espiritismo, que acham que é uma outra coisa. Então, assim, eu tô aprendendo, né? Não é difícil, não. É só a gente ter um pouquinho de paciência, passar a ouvir mais, a observar e procurar entender que cada um tem seu tempo, cada um está na condição que precisa estar, na religião que precisa estar. Quando a gente começa a ver por esse lado, fica um pouquinho mais fácil, menos penoso. Enfim, só isso mesmo. Ana? Ana? Ana, se você não falar nada, eu vou falar então. Pode falar, Tuzeli, que eu Ah, às tá vezes ok. fico atrapalhada aqui. Ah, tá ok, tá ok. Quem quiser também falar, fiquem à vontade. Mas é isso mesmo, a gente tem. Isso mesmo, Priscila, a gente tem que fazer o possível para trabalhar, é, reconhecer aonde é o campo de batalha. Né? Existiu e existe ainda um problema gravíssimo. Às vezes eu tenho que ficar controlando as minhas palavras para não ser mal interpretada. É, a doutrina espírita não é uma religião teológica. Não é, nunca foi e nunca será. A essência da doutrina espírita não tem nada a ver com religiões teológicas. Se a gente buscar comparativos, ninguém consegue entender. Não faz sentido. Porque a própria definição de religião da Terra, ela é incompatível com a doutrina espírita. Se você for no dicionário, você vai compreender que é baseado em credos, é baseado em uma série de estruturas, e nada disso existe por definitivo e definido e estruturado para classificar e diferenciar outras religiões. Isso não tem no Espiritismo. Então, alguém chegar assim para você e falar: a doutrina espírita é diferente da católica? Não. A doutrina espírita é diferente da evangélica? Não. Não é. Ambos estudam o mesmo livro. Porque você fala assim: é muito diferente. Tudo bem, você estuda outro livro. Mas das religiões classificadas como cristãs, pela Terra, né, pela teologia da Terra, pela estrutura dogmática da Terra, usam o mesmo livro. Só que a interpretação é completamente diferente, né? Então a gente começa a questionar, né? Então não é exatamente a mesma coisa. O problema é que cada agrupamento está vivenciando uma época, um nível de consciência diferente. Está buscando um nível de transformação diferente. E é normal, né? Você não pode cobrar de uma criança recém-nascida que ela consiga absorver alimentos de um adulto, né? Você não pega, por exemplo, a criança acabou de nascer, você vai dar mel de abelha, você vai dar um bife gigante, a criança não tem nem dente. Como é que a criança vai mastigar? Ela não vai conseguir mastigar o alimento. Então, o alimento espiritual, ele é diferente para cada consciência. Não vão existir duas consciências iguais do planeta. Não tem. Não existe. Agora, aqui ele vem trazer algo chocante para todos nós. É chocante esse papel, né? Esse momento, porque
Esse trecho que está no Atos dos Apóstolos está narrando o que aconteceu com Paulo. Quem leu Paulo e Estevão sabe exatamente o que aconteceu. Paulo, na verdade, era perseguidor dos cristãos, né? Ele perseguia. Ele que, na verdade, aumentou o grau de sofisticação da perseguição. Né? Falava que tinha que manter, preservar a verdade. Porque ele acreditava de pés juntos que era verdade todas as leis mosaicas, que todos aqueles princípios que ele vivia era verdade. Então, eu estou tentando aqui pegar e fazer uma abstração um pouco maior para a gente não ficar pensando em o meu grupo e fora do meu grupo. Né? Por exemplo, um grupo chamado Doutrina Espírita, aqueles que seguem a Doutrina Espírita e aqueles que não seguem a Doutrina Espírita. Não é questão de seguir, é a questão de consciência. O problema é como você está trabalhando os velhos argumentos que você sempre manipulou com a sua consciência. Esse exemplo, ele não está tratando explicitamente somente com a relação com os outros encarnados da Terra. Porque senão você volta para aquelas questões teológicas. E naquelas questões teológicas tradicionais da Terra, você se compara com todos da Terra. Então, por exemplo, está escrito lá, não matarás, não roubarás, não cobiçar a mulher do próximo. Você fica lá paradinho, só sem fazer nada. Eu não vou olhar para a mulher de ninguém, assim eu não vou cobiçar. Eu não vou olhar o que as outras pessoas possuem e eu não vou querer roubar. Eu não vou entrar em briga e confusões para resolver alguma coisa e eu não vou ter motivos para matar. Então o que você faz? Você volta para o reino mineral. Você quer fazer evolução de reino mineral. Você quer sentar, virar uma pedra e esperar o mundo evoluir. Então, a maioria do psiquismo prisioneiro ainda dos fundamentos básicos sociais que estão descritos nos 10 mandamentos, quer dizer, nos 9 mandamentos, porque o primeiro mandamento não é uma relação social para com todos. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas, acima de tudo, as outras descrições são descrições de convivência social, que é o mínimo do mínimo. É o mínimo do mínimo. Então, por que eu estou falando isso? Parece uma coisa de doido, a página está falando tão claramente que é com relação aos outros, que não nos aceita. É porque, olha o contraste. Paulo sempre esteve ali sentado naquela plateia, criticando, julgando, né, comentando, falando que os cristãos estavam errados, que nem se chamava cristãos, né? Ele chamava irmãos do caminho. Ele não apoiava esse movimento. Ao contrário, ele combatia. Então, é engraçado, porque ele está querendo dizer o seguinte, Emmanuel está querendo dizer o seguinte, atenção, você faz a mesma coisa na sua consciência. Você faz a mesma coisa na sua consciência. Você tem a tendência, você quer dizer todos nós, né? Todos nós temos a tendência de criar argumentos para não executarmos a nossa própria transformação moral. E é um velho argumento. Poxa, vou me sacrificar? Poxa, eu vou fazer um bem para Beltrano? Né? Você está no local de trabalho, você vai fazer um bem para Beltrano, e Beltrano ou Ciclano, ele vai, né, ficar em evidência e você não, porque você tem que ajudar, você tem que promover o bem, sem avisar que você está promovendo o bem, sem fazer alarde. Ninguém tem que ver isso. Ah, mas Deus está vendo. Não. Deus não vive negociando com você. Esse balcão de ficar negociando com Deus, isso é lá no passado. Quando o nosso psiquismo, há mais de 2000 anos atrás, naquelas perturbações de ignorância profunda, acreditava que os deuses precisavam receber alguma coisa de nós. Era uma coisa assim meio adoecida. Então não é disso que a gente está falando. Então a gente está falando de uma coisa muito mais grave. O que a nossa consciência gera de argumentos
para não fazer o que tem que ser feito. Então tá lá, você tem que cuidar de uma criança, tem que cuidar de um idoso, tem que cuidar de uma pessoa. Você sabe que você está num constrangimento de destino para assim proceder. O caminho está traçado, está tudo organizado na encarnação para você fornecer o seu contributo do seu coração. Qual argumento você vai usar para não exercê-lo? Para não fazer? Porque senão a gente vai achar que que Emmanuel está querendo simplesmente atribuir que esses argumentos que estão ocorrendo aqui são simplesmente questões de discussões estéreis entre pessoas de diferentes tipos de princípios religiosos. Não é só isso, não. O primeiro discutidor é com você mesmo. O primeiro a criar impropérios, a ir contra, a criar situações de resistência, somos nós mesmos. Esse é o gargalo. Então, esse velho argumento com relação à loucura é você imaginar, poxa, eu vou ter que me sacrificar pelos outros? Isso é uma loucura. Ainda hoje, observamos os ensinamentos do Cristo como sendo uma loucura. Então, como é que as pessoas passaram a armazenar que, na verdade, esse argumento não é uma loucura? Eu vou fazer aqui para depois ganhar lá na frente. Não vai ser nessa encarnação, mas vai ser na próxima. Não vai ganhar nada. Esse é um problema, não vai ganhar nada. Não tem ganhar. Tem você aprendeu a exercer um bem. Você aprendeu a ser bondoso. Você aprendeu a ser benevolente. Você aprendeu a ser compreensivo. Você aprendeu a perdoar a ofensa. Você aprendeu a desconstruir aos poucos o seu orgulho, a sua vaidade. Então, qual é o problema sobre a questão do velho argumento dessa página? É que todos nós, a primeira vez que nós estamos lendo, nós só pensamos aquelas pessoas que não pensam exatamente como nós. Eu estou numa certa estrutura religiosa, eu penso de um jeito. Fulano está em outra estrutura religiosa, pensa em outro. Mas estamos ainda com um problema mais grave. O quanto que a nossa estrutura de consciência ainda não entra em harmonia com a consciência da proposta do Cristo. Quais os argumentos que nós usamos para fugir de cumprir os nossos compromissos, cumprir as nossas tarefas que foram todas traçadas para 10, 20, 100, 1000 encarnações? Qual o argumento que a gente vai usar? E é muito belo, né? Porque desculpa, estou expandindo para a gente não ficar no materialismo, tá? A gente não ficar no materialismo que tem a ver com conceito. É claro que a página também está retratando isso. Não vai entrar em discussões bobas para provar o seu ponto de vista. Não vai entrar em discussões bobas para provar, não, eu tenho razão, eu estou na terceira revelação. Se eu estou na terceira revelação, eu estou na frente. Você está na frente? Então você já ama mais. Você já consegue ofertar o seu coração de uma maneira muito superior à de todos. Aí que você vai perceber, peraí, minha consciência não está fazendo isso. Então, o gargalo da página não é o outro. O gargalo da página somos nós mesmos. Nós criamos argumentos na nossa consciência totalmente distante do Cristo. A única diferença é o assunto. Mas sempre vamos arrumar argumentos, arrumar princípios de lógica para não exercermos o que temos que fazer. Você quer ganhar experiência em renúncia? Você vai ter que renunciar. Você quer ganhar experiência em amor? Você tem que exercer amor e não ficar cobrando amor. Eu quero ganhar experiência na paciência. Pessoas serão extremamente brabas com você e você vai ter que ser paciente. Qual argumento vamos utilizar para fugir dessa grande situação tão complexa? Então, olha só o que acontece. Como acusar? Olha só, quem lembra lá do livro Paulo Estevam, ele recortou aqui um trechinho, né? E Festo era um grande amigo de Paulo, admirava Paulo.
Paulo, quando subia na tribuna, todos ficavam encantados com a forma como ele fazia ligações com publicações do passado, grandes pensadores do passado, ligações com a filosofia, interligando raciocínios sobre os ensinos de Moisés. Então, todos ficavam maravilhados. Então, ele pega e fala: como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício. Então ele está dando uma dica para a gente, né? Não é simplesmente o aspecto físico de um para com o outro. Afinal de contas, na sua consciência, você sabe que você mesmo possui um certo caráter. Você já possui um caráter desenvolvido. Você mesmo já possui um pouquinho de humildade. Você mesmo já possui um pouquinho de paciência. E você mesmo já possui um arzinho lá de espírito de sacrifício. Então, por que você está criando desculpas para não exercer o seu melhor? Para não brilhar o máximo de luz divina para todos que estão à sua volta? Porque ele deixa claro, no finalzinho aqui, não no finalzinho do texto, mas desse parágrafo. Lembra-se então das muitas letras, e Paulo é chamado louco. Por que das muitas letras? Por ele fazer grandes ilações, grandes raciocínios. Não podia falar que ele era mau caráter. Não poderia falar que ele não era uma pessoa digna. Como é que você vai desconstruir o discurso dele? Mas é o mesmo sacrifício que nós temos com a nossa própria consciência. Como é que você vai desconstruir o que você para de fazer se no fundo, você conhece um pouquinho das suas potencialidades? Como é que você vai desconstruir isso? Então, e Paulo é chamado de louco pela ciência divina, de que dava testemunho. Aí essa aqui é a parte bela. Ele é chamado de louco pelos próprios representantes daquele grupamento, daquela ciência divina, mas da ciência mais ampla, que ele dava testemunho, estava dando testemunho. Olha, eu vi o Cristo. Eu vi o Cristo com meus olhos. E essa é a parte que ele narra isso e abre para todos. Porque muitos poderiam não ter até vergonha de falar isso, né? Ele está ali entre pessoas que não acreditavam, não confiavam, não compreenderam a missão, não compreenderam a primeira revelação. Como é que é compreender a segunda? Materializar ao máximo Moisés. Transformaram Moisés em estrutura pura e simplesmente exterior. Eu tenho que aparentar grandeza, eu tenho que aparentar integridade, eu tenho que aparentar humildade. É só para fora. E tá bom assim porque a gente aceita viver assim. Viver assim tá gostoso, tá bom. Aí Paulo chega, cara, é surpreendente. Paulo chega e fala: isso é tudo bobagem. Ele basicamente está desconstruindo mais de 3.500 anos de história de um povo. E está falando, isso é bobagem. Eu vi o Cristo. Eu entendi a missão. Tudo que nós entendemos do passado, e ele faz toda uma construção de pensamento. No livro Paulo e Estevão você vai observar. Não está o discurso completo, mas você vê uma parte do discurso. E ele faz ligações. Ele chega até a explicar que lá na origem do povo dos hebreus, né? Lá na origem dos hebreus, naqueles templos muito antigos, ainda junto quase basicamente com os primeiros grupamentos mais primitivos, o responsável do templo, do sacerdote do templo, ele fazia sacrifícios de sangue. Ele cortava a mão, pingava umas gotinhas. E ele era honrado, por esse motivo, a receber informações e fazer ilações e tudo mais com relação à divindade. E ele vai lá e resgata e fala: o Cristo fez o sacrifício máximo de sangue. Ele doou o sangue do corpo inteiro.
E todo mundo fica chocado, porque ele agora está fazendo ilações, está usando o máximo da potencialidade dele, o máximo da potencialidade da alma dele, que ele já tinha desenvolvido. Agora eu vou apontar para a direção do Cristo. Eu estava errado. Entendeu? O drama? O drama é, nós não chegamos nesse ponto ainda. Nós não chegamos nesse ponto ainda. Ainda estamos criando desculpas para o nosso mundo íntimo. Alguém chega, poxa, mas eu não estou sendo egoísta. Vamos pensar em meritocracia. Se eu estou nessa posição, é porque eu tenho mérito. Não, você não vai ajudar ninguém? Vai ficar só na sua posição de privilégio, não vai ajudar ninguém? Não, eu não preciso ajudar ninguém. Aí a pessoa cria o quê? Uma velha desculpa. Um velho argumento. Então, quantos velhos argumentos nós criamos no dia a dia para fazer a manutenção dos nossos abismos, dos nossos próprios erros, dos nossos próprios enganos? Quantas vezes ainda vão ficar fugindo da verdade? Aí podemos pensar assim, mas, poxa, eu acho que a página tem que tratar só da parte mais física. Tipo, a página está falando só no contexto, não da minha consciência, está falando com relação ao próximo, que não compreende os meus grandes potenciais de amor e de empenho, de socorro e de sacrifício. Qual que foi feito? Qual consciência hoje pode falar? Eu fiz sacrifícios, abandonei tudo. Paulo teve que abandonar tudo. Ele estava na posição hierárquica máxima da região da cultura hebraica que ele vivia. Não é pouca coisa, não. Abandona tudo e vai trabalhar com tear, vendendo tapete. Vendendo tapete. O cara falava grego, escrevia em grego, escrevia em tudo quanto era idioma, falava vários idiomas. Uma grandeza incomensurável para a época. Aí essa pessoa agora abandona tudo. Abandona todos os recursos. E busca o quê? Não, eu quero buscar a verdade agora. Chega de buscar velhos argumentos de desculpa, cara. Eu quero buscar agora só a verdade. Então o exemplo máximo da página não é um problema simplesmente de Paulo tentar dar o testemunho, tentar explicar, né? Ou seja, verbalmente fazer doutrinação, em sentido de forçar o outro a aceitar a sua verdade. Não é isso a página. A página não está falando sobre isso. Lógico, a página está falando, não entre em discussões e brigas inúteis. Né? Ele deixa claro. Há trabalhadores que perdem valioso tempo, lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Mas isso acabou. Todo mundo quer fazer parte da multidão. Hoje não tem ninguém dentro de um centro espírita, dentro de um grupamento religioso, que não quer fazer parte da multidão. É o contrário. Todos nós fazemos parte da multidão. Ninguém está buscando uma vida de sacrifício extremo. Não está. Igual a Paulo, não. Paulo já estava vestido... Quando ele dá esse testemunho, que ele foi contar a história dele. Eu vi o Cristo. Fiquei cego. E ele conta, ele narra tudo o que aconteceu. Ele queria narrar a verdade e contar a verdade para todos. E assim ele o fez. Porque ele achava que ele tinha esse direito e deveria fazê-lo. E assim o fez. Era uma bobagem, era inútil. Mas o que ele acreditava? Que todos que estavam à volta dele estavam também na busca da verdade. Só que isso não é verdade. Nós não estamos buscando ainda a verdade. E para querer vivê-la, para querer senti-la, para querer transpirar a verdade. Nós não estamos querendo fazer isso ainda. Estamos sempre criando velhos argumentos. Não, hoje não, né? Pô, ajudar o próximo, que isso, né? Pra quê? Não, peraí, eu tenho que descansar, né? Não, peraí, eu tenho que pensar como é que... Eu tenho que cuidar de mim mesmo, né? Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amar? Eu tenho que me amar também. E aí fica naquele monte de velhos argumentos. E vai criando um monte de velhos argumentos. Sem sentido nenhum. Sem sentido nenhum.
Então, quando Cristo iniciou o apostolado, iniciou os seus ensinamentos junto com os apóstolos, ele não tinha nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. No bolso, nada. Em coisa nenhuma. Ele estava andando com todos e divulgando e exercendo o amor e o bem para com todos. E ele trabalhava o dia inteiro com todos eles, com todos os apóstolos. Trabalhar mesmo. Não é dizer que, por exemplo, não, esse é um recurso divino, né? Estou trabalhando para Deus, então tá bom. Não, trabalhava mesmo. Como ele trabalhava na carpintaria do pai. Do pai José. Do núcleo familiar. Então, uma das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. Mas ele está perseguindo. Agora está proclamando que é a verdade. A assembleia torna-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece, dá uma apavorada nos ouvintes. O primeiro pavor, sabe qual é? Caramba, será que ele tem razão? O pavor não é, ia lá, Saulo de Tarso, tá ruim da cabeça. Não é isso. O problema é, e se ele tiver razão? Porque está basicamente quase que convencendo todo mundo ali. E se ele tiver razão e estivemos errados todos esses anos? E, inclusive, não só estivemos errados, como incentivamos e criamos artifícios e recursos para caçar o Cristo e crucificá-lo. Isso é apavorante. Dá medo. Porque depois, qual é a relação com a nossa própria consciência? Quantas vezes estivemos criando lógicas e argumentos sem sentido para promover o mal, achando que estamos promovendo um bem? É esse o gargalo. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera que quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Não que isso, não posso deixar isso. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso se justificar em bases sólidas. E ele falou, e ele se justificou em bases sólidas. Como acusar, já lemos essa parte, então vamos aqui para o finalzinho. Recorda, pois, o abnegado trabalhador, e não dispenses apreço, atenção, às falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. Olha só. Cuidado para você não dispensar, ou seja, apreço, atenção, a pessoas que estão criando falsas considerações contra você, contra o que você está escolhendo viver. Não, sobre o quanto você deveria estar se desenvolvendo em amor e sabedoria para servir cada vez melhor. Ou seja, tentando te convencer que você tem que abandonar essa verdade. Quantas filosofias tem aqui no mundo que pregam isso? Quantas filosofias tem no mundo que pregam que a religião, que pregam que inclusive os lares é que criaram o sistema de servilismo e que por isso as almas que são criadas por pais e mães cria sistemas de obediência que não levam à transformação do mundo. E a gente sabe que é uma mentira. Mas quantas pessoas que são cristãos, que realmente seguem o cristianismo, que concorda com Cristo, aceita essas ideias e abandona a verdade? E aí fica uma coisa esquisita, porque o mal é incompatível com o bem. Como é que a pessoa... Entendeu? Nós vivemos eternamente, já estamos vivendo há muito tempo com essa dualidade, uma dualidade cada vez mais grosseira. Eu quero tanto ajudar o próximo, é verdade, a caridade, eu tenho que ter esse sentimento. E às vezes nós somos testados, aí você está na rua, chega uma pessoa e fala, poxa, você pode me ajudar a comprar de comida? Estou morrendo de fome. Aí você se pergunta, mas e aí? Vai fazer o quê? Virar as costas e falar, não vou ajudar? Não, isso é missão do Estado. Eu acho legal quando as pessoas falam isso. Isso é missão do Estado. Aí você fica pensando assim, cara, a pessoa quer terceirizar algo que ele pode fazer agora.
Então tem pessoas que querem terceirizar a educação dos filhos, querem terceirizar toda e qualquer atividade de suporte, de amparo para com outros grupos. E acredita que está vivendo o cristianismo. Por quê? Porque você não está matando, você não está roubando, e nem, entendeu? Ainda estamos com esse psiquismo. Estamos com o seguinte psiquismo. Puxa vida, eu agora concordo com os 10 mandamentos. Agora eu concordo, depois de várias encarnações só fazendo bobagem. Concordo com os 10 mandamentos. Ok, concorda, né? Beleza. Não parou por aí. Aquilo é regra mínima de convivência. É o mínimo do mínimo. Isso não está gerando resultado positivo se você não desenvolver a primeira regra, que é o amor. E por isso que o Cristo veio à Terra, dá o exemplo de como desenvolver o amor. Só que a gente tem que prestar atenção com relação à nossa própria consciência. Nós sempre criamos argumentos cada vez mais sofisticados para tentar viver a melhor situação da vida material. Quer viver o melhor da situação da vida material. Não quer fazer nenhum tipo de sacrifício por ninguém. Zero. Mas isso é um mal. E ele é incompatível com o bem. Isso é incompatível com o bem. É esse o problema. Então você quer dizer então que Jesus aguarda o nosso sacrifício extremo, viver na pobreza, na miséria. Não falei isso. Não falei isso. O problema é que às vezes a gente não se percebe. Será que você está percebendo que você não está tendo controle sobre isso? E você está permitindo argumentos, velhos de milhares de anos, em que você se justifica em tudo que você escolhe, em tudo que você faz? Então já viu aquelas pessoas que acreditam que estão sempre com a razão. Aí entra numa discussão, faz uma coisa, ofende, humilha. Aí a pessoa reconhece, é verdade, eu ofendi, humilhei, eu tenho que ir lá pedir desculpa, né? Aí a pessoa vai lá pedir desculpa. Eu acho esse fenômeno engraçadíssimo. Porque dá vontade de filmar e fazer um filme e passar para a pessoa assistir. Cara, você assiste o que você acabou de fazer. Aí a pessoa diz assim, não, é verdade, eu errei, porque eu maltratei, eu fiz isso, eu feri aquele outro coração. Eu vou me desculpar com a pessoa, eu vou resolver isso tudo. Pô, que bom, fulano, que bom, excelente. Aí a pessoa busca a outra pessoa que ela ofendeu. E começa, você me desculpe, porque eu te ofendi. Mas também, né? Você fez isso, né? Mas também, né? Você fez aquilo. Ué, não entendi. Você quer pedir desculpa ou ter razão? Você quer fazer um bem ou ter razão? Você quer trabalhar com Cristo ou ter razão? Ter razão para si mesmo, de tudo que você escolhe e faz. Porque todo mundo acredita nisso. Eu me tornei cristão. Eu estou automaticamente fazendo coisas e escolhas boas o tempo todo. Muitos acreditam fielmente nisso. Só que é loucura. E se desconfiar é justamente 100% o oposto. Quantos pensamentos, quantas lógicas primárias, básicas da minha consciência. Eu invento doideiras. Eu invento velhos argumentos para me manter em condições totalmente contrárias à verdade. É esse o problema. O problema não é o próximo. Essa página, o problema não é o próximo. Por que fica claro isso? Porque Paulo era exatamente quem estava sentado na plateia. Olha o constrangimento. É como se você perseguisse o espiritismo à torta e direito. Eu odeio o espiritismo, essa cambada de safado, seus horrorosos, seu isso, seu aquilo. Aí daqui a pouco você vai dar uma palestra numa casa espírita e fala assim, o espiritismo está certíssimo. Ou vai em algum outro local, que era um grupamento que perseguia, aí você fala, olha, os espíritas estão certos, eu estava errada. E você está se vendo ali sentada. Paulo estava se vendo ali sentado. Ele falou inflamado e tudo mais, mas ele observava a plateia. E ele com certeza pensava, eu já estive ali, sentado, com aquela identidade de consciência. E não adianta falar, olha só, amar ao próximo como a si mesmo não foi invenção do Cristo.
Já estava na lei mosaica. Doa quem doer. Ah, mas então vai lá e estuda o texto. Você vai ver que amar o próximo. Por isso que ele pergunta: Senhor, quem é meu próximo? Então você acha que uma pessoa, que um fariseu, ou então outra pessoa do grupamento lá, que foi interpelar o Cristo para perguntar quem é meu próximo, era uma dúvida que ele surgiu assim que o Cristo passou essa mensagem? Ou ele já tinha isso em estrutural na lei mosaica? Tinha mais de 2000 anos dessa lei mosaica. No mínimo 1500 anos. 1500 anos antes do Cristo. Já havia sido estruturado essas leis. Aí você fica, mas amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Ele sabia que ele tinha que amar o próximo. Como é que ele vai saber quem é o próximo? Ele não sabia definir. Então, houve ali uma certa enxertia de Moisés para fazer com que aquele grupamento inicial aprendesse a se defender e a se preservar durante a fuga pelo deserto, mas a lei com relação ao amor já tinha sido avisada, já havia sido explicada. Então, o que o Cristo veio trazer de novidade? Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Alguém faz isso? Você descobre que alguém está falando super mal de você. Fulano está falando mal de você pra caramba. Ou então você sabe que a pessoa está falando mal de você e alguém te pergunta: e o que você acha de Beltrano? Que todo mundo sabe que está falando mal de você. Olha, fulano é uma pessoa maravilhosa. Capaz, inteligente, versátil. Nossa, como eu fico feliz por ter conhecido ela nesse período que estou aqui convivendo com vocês. Alguém faz isso? Porque se você não faz, você não está vivendo o cristianismo. Você está vivendo velhos argumentos. Então, essa página é mostrando, olha o que aconteceu com Paulo. Ele teve que estar em conflito com a própria consciência dele daquele, alguns minutos atrás na esteira do tempo, ele estava sentado ali, criando discursos inflamados e mega articulados para manter, criando argumentos, para manter as escolhas que eles mantinham. E é isso, tá? Eles eram extremamente fechados. Por que o povo judeu... Vamos lá. Por que muitos judeus eram odiados em tudo quanto era lugar do planeta? Vocês sabem por quê? Já para pensar? Você fica assim, caramba, os caras foram perseguidos aqui, perseguidos ali, perseguidos não sei aonde. Aonde você vê histórias sobre esse povo, o povinho danado para ser perseguido. Até por Hitler, na Segunda Guerra Mundial foi perseguido. Mas por que aconteceu isso? O que eles faziam para despertar tanta raiva com relação a qualquer lugar que eles iam? Eles não se misturavam com ninguém. Não absorvia valores de outros grupamentos. Não queria fazer nada que os outros faziam. E quando tinha que desenvolver alguma coisa, desenvolviam entre eles, para benefício deles, fazendo um grupinho para evoluir somente para eles. Eles acreditavam que Israel realmente era um local circunscrito, e não que era o planeta todo, como nós compreendemos hoje com as explicações de Emmanuel. Israel é todo o planeta. O próximo são todos, literalmente todos, que estão atrelados à nossa consciência por estarem atrelados ao planeta. Então é meio que chocante, porque a gente fica assim, puxa vida, né? Eles conseguiam certos benefícios, conseguiam certas desenvolturas para eles, só para eles. Mas eles estão vivendo num planeta que tudo que você concentra só para você gera desequilíbrio. É fugir da verdade. É fugir da verdade. Por quê? Não, poxa, eu quero farinha pouco meu pirão primeiro. Então você está sendo complacente, flexível com os próprios erros. O que a página está falando? Não é com relação simplesmente somente essa visão, com relação a querer estar certo. Ele está falando, cuidado, a sua consciência te engana. Existe um eu seu antigo,
que quer manter os velhos hábitos, que quer manter o egoísmo, que quer manter o orgulho, que quer manter tudo como está. E se bobear, como já foi glorioso algumas vidas do passado, algumas encarnações de glória. Às vezes a pessoa já foi uma princesa, já foi uma duquesa, ou um duque. A pessoa quer viver aquela glória de novo. E a pessoa está em busca desses recursos, desses valores antigos, porque a pessoa acreditava que ali era o estado de felicidade. Mesmo a consciência dele sabendo que deu errado. Ele não ficou feliz, não gerou felicidade nem para ele, nem para os amores dele ou dela, mas continua criando argumentos doidos. Não, mas de repente agora eu faço melhor, né? Deixa eu juntar mais recursos. A pessoa cria ideias fixas. Então temos que tomar muito cuidado. A nossa consciência nos engana. Por vezes criamos ideias fixas. Então agora nós temos o exemplo do Cristo. Espera aí. Como é que o Cristo lidava com essa situação? Perdoa 70 vezes 7 vezes? Amai os bendizei os que vos maldizem? Pedi, buscai e batei? Pedir caminho de transformação moral? Buscar, aprender a fazer o bem? E bater a porta do Pai pedindo tarefa? Senhor, quero trabalhar segundo o que você mandar e do jeito que você mandar fazer a tarefa. Você não está achando que você vai chegar numa marcenaria? Tô aqui para trabalhar na marcenaria. Ou numa empresa qualquer. E você vai entrar lá e vai querer mandar como é que tudo tem que funcionar? Você vai lá para trabalhar segundo os moldes daquela casa. Então é a mesma coisa com relação à casa do Pai. Deus aguarda o nosso empenho para trabalharmos segundo os preceitos dele, não os nossos. Mas o tempo todo existe o nosso desejo central. Existem aspectos que nós queremos que a vida funcione do nosso jeito. A pessoa quase questiona Deus. Senhor, por que você deixou essas pessoas aqui reencarnarem? Olha só aquele monstro. Olha só aquilo isso, aquilo outro. Você fica, mas não entendi. Uma hora você vira a chave, sou cristão. Outra hora você vira a chave, eu sou o anticristão. Nós somos assim ainda. Só que a página está pedindo para a gente recorrer a investigar a nossa consciência de uma maneira mais profunda. Senão a gente vai achar o seguinte, que é para entrar em argumentos de que você está fazendo alguma coisa que você pode ser tratado como louco. O quê? Você pegou sua casa e passou por nome de alguém que não tinha casa? Ah, já sei. A pessoa chegou na rua, você estava de carro, aí a pessoa falou assim, você pode me dar esse carro? Já que você disse que esse carro também é de Deus? Aí você, sim, toma aqui, ó, a chave, tá aqui o documento do carro, vou assinar, pronto, transferir para você. Vai com Deus, faça bom uso desse utensílio que Deus está fornecendo para todos nós. E você vai ser tratado como louco. Mas me diz o que nós estamos fazendo no dia a dia que alguém pode nos classificar como louco? Nada. Absolutamente nada. Sacrifício nenhum. Nada. Ninguém está se sacrificando em nada. Ah, mas às vezes eu faço o sacrifício do meu tempo. Eu vou lá na instituição que eu frequento e vou lá e dou 1 hora do meu tempo. 1 hora de 178? De 168? 1 hora de 168, que são o número de horas que existe durante a semana inteira. E isso é sacrifício? Eu achava que sacrifício era pelo menos 70%. Servindo aos outros, amparando os outros. Eu sempre gostei muito, e eu vou voltar a falar nisso, me perdoem, Eurípides Barçanufo era muito engraçado nesse aspecto, né? Ele montou aquela escola sobre mediunidade, ensinava sobre espiritismo de uma maneira prática, direta, mas ele tinha um poder mediúnico impressionante. E lhe foi assim ofertado, facultado, né, por mérito dele. E ele também tinha um curso lá, né, uma cadeira de estudo sobre como se tornar um médium de cura. Como se tornar um médium de cura. Esse nível de treinamento. Todo mundo se inscreve. Pô, claro que eu quero. Quero curar os outros. Porque eu vou fazer um bem super grande. Isso pedrinhas
positivas para o saquinho da minha lógica de pensamento sobre divino. Todo mundo quer. O que ele fazia? Então, vocês vão começar aqui, ó, na enfermaria. Todo mundo, não entendi. Turma com 40, né? Não entendi, como assim começar na enfermaria? Você vai raspar a ferida, você vai amparar com pequenos apoios, vai poder trocar atadura, jogar a comadre fora, trocar idosos que não conseguem se mexer, trocar fralda. Quantos ficavam? Um. Dependendo da turma, nenhum. Todo mundo só quer do mágico e maravilhoso. Aquele negócio de chegar assim, cure-se agora! E tchum, cura! Não quer ralar, não? Então, de novo, é o velho argumento. Se é para adquirir. Olha só, hein? Ele estava falando. Se você se comprometer nesse programa e se empenhar, você se torna um médium de cura. Olha só o que ele falou. Ele falou, eu garanto, você vai se tornar um médium de cura. Aí você fica, caramba, né? Top. Já entendi. Vou fazê-lo. Não fazia. Todo mundo metia o pé fora. Cuidar dos que vou trabalhar direto. Né? A pessoa saía do trabalho convencional e ficava 2, 3, 4 horas depois do horário lá ajudando na enfermaria. Primeira semana, some a metade. Na segunda semana, some a segunda metade. Acabou, não fica mais ninguém. E é engraçado porque nós somos assim em relação a tudo. A gente não se reconhece que nós criamos velhos argumentos para nos mantermos distante de amar e servir. Porque amar e servir é pesada. Então, só para tentar trazer para todos nós uma visão não materialista e não muito próximo da ligação direta do tipo, claro que dá para observar exatamente como foi comentado inicialmente pela Priscila, que sim, né, por vezes estamos fazendo sacrifícios, estamos nos doando na mediunidade, estamos nos doando na casa espírita ou no grupo religioso que bem entender. É claro que a pessoa pode ser classificada. Poxa, por que você não está viajando, passeando e curtindo a vida doidada? Por que você está nessa de querer servir? Então não estou querendo desconstruir isso. Eu estou tentando amplificar. Por que a nossa consciência desliga em situações ainda mais graves? Porque, adivinha, temos que fazer o mesmo no local de trabalho. Temos que fazer o mesmo dentro de casa. Com o esposo, com a esposa, filhos. Você disse que queria amar e servir com Cristo? Amar e servir com Cristo são 168 horas por semana. Porque só existe isso, 168 horas, 24 horas vezes 7. Aí todo mundo, poxa, mas aí fica pesado. Exatamente. É esse o problema. E aí vão surgir os velhos argumentos. Sempre vamos criar desculpismos, ideias distorcidas. Agora estou cansado. Aí a pessoa vai e agride o outro verbalmente. Agora estou cansado. Aí você tem de dar coice nas pessoas. Porque você está cansado. Não entendi. Eu não entendi. Você não disse que queria viver a caridade? Você compreende? Eu não sei se vocês estão compreendendo esse aspecto que estou tentando resgatar. Paulo se viu ali, cara. Ele viu. Ele subiu na tribuna e todo mundo estava sentado na tribuna. Estava sentado lá de frente. Ele estava observando ele alguns minutos atrás. Como ele vivia se enganando o tempo inteiro. Ele era uma pessoa nobre porque estava num cargo de nobre, não porque fez atitudes nobres. Não, porque eu sou caridoso. Tá, mas você realmente colocou seu coração a ter sentimentos reais de caridade? Porque se não colocou, foi somente beneficência. Você beneficiou alguém com alguma coisa material. E geralmente porque está sobrando. Não é porque vai ser concorrente. Não, estou morrendo de fome, estou com um prato aqui de comida. Aí você vai dar seu prato de comida e você fica com fome. Aí tem alguma coisa de sacrifício, alguma coisa realmente de se
imolar para amparar o próximo. Ah, mas eu vou perder meus horários. Eu gosto de passear, fazer uma caminhada. Fazer uma caminhada e tal. Eu gosto disso, gosto daquilo. Eu vou perder esse tempo se eu ficar prestando atenção e ajudando as pessoas o tempo todo. E me importando com o meu coração a exercer o bem para todos. Exatamente. É esse o grande problema. Então vamos. Você abre outra sala, Tozelli? Abro sim, Vamos abro ver se sim. a gente consegue fazer algum sacrifício. Ué. E temos que largar nossos velhos argumentos, né? O tempo Verdade. todo. Não, mas são páginas como essa que nos chamam a atenção, né? Claro, com certeza. Eu vou Então fechar aqui vamos lá. então e vou abrir a próxima. Vamos lá. Vamos lá. O tema obsessão tem despertado a atenção de grande número de profissionais da saúde, em especial dos psiquiatras, dada a sua estreita ligação com as enfermidades mentais. Ao discorrer sobre a importância das ideias espíritas na elucidação das questões das doenças mentais, Kardec aponta a real causa desses distúrbios: a alma, isto é, o espírito imortal. Abrindo novos horizontes, agora que ele está pegando o texto, né? Recortando o texto na íntegra, quando está assim em itálico. Enquanto não está em itálico, quem preparou o livro do Esde é que escreveu o texto. Então agora diretamente de Kardec. Abrindo novos horizontes a todas as ciências, o Espiritismo vem elucidar a questão tão obscura das doenças mentais, ao assinalar-lhes uma causa que até hoje não havia sido levada em consideração, causa real, evidente, provada pela experiência e cuja verdade mais tarde será reconhecida. Mas como fazer que tal causa seja admitida por aqueles que estão sempre dispostos a enviar ao hospício quem quer que tenha a fraqueza de crer que temos uma alma e que esta desempenha um papel nas funções vitais, sobrevive ao corpo e pode atuar sobre os vivos? Graças a Deus, e para o bem da humanidade, as ideias espíritas fazem mais progresso entre os médicos do que se podia esperar, e tudo faz prever que, num futuro não muito remoto, a medicina saia finalmente da rotina materialista. Alguém quer comentar alguma coisa? Ficou claro aqui? É interessante, ali no segundo parágrafo, Tozelli, Sim. que ele fala esses distúrbios, né? A alma, isto é, o espírito imortal. Quer dizer, o distúrbio que provoca uma doença mental não está no corpo físico, está no espírito. Exatamente, exatamente. E é claro, né? É comum chegar na casa espírita pessoas falando assim: ah, eu tenho muita mediunidade. Ah, eu tenho muita mediunidade, preciso para a mesa mediúnica. Eu estou sentindo isso, estou acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Calma. Calma, porque a pessoa, por vezes, está passando por um distúrbio realmente neurológico. Isso acontece. Pessoas com distúrbio neurológico podem ver imagens que é criado pelo cérebro como depois vamos estudar isso na sequência do texto do livro dos médiuns. Já viu aquelas pessoas que têm uma sombrazinha na retina, né, que você olha assim para um canto, você vê uma sombra andando, uma manchinha na retina? Na verdade não é na retina, né? Ele é dentro do campo da esfera do globo ocular. E dentro desse campo ele gera, e essa situação é conhecida. Só que na época de Kardec, todos que percebiam essa sombrinha, essa manchinha se mexendo, porque ela tem a ver com o giro do globo ocular, né? Mesmo se deixando o globo ocular paradinho, ela se move. Por que ela se move? Porque simplesmente ela precipita, porque tem um líquido aqui dentro.
e o que está disperso, que promove a mancha, é algo que está condensado ali nesse fluido. Ele cria como se fosse uma manchinha turva nesse fluido. Então não tem nada a ver com visão mediúnica. Mas a pessoa, no passado, né, no período que Kardec estava desenvolvendo, várias pessoas surgiram com esse argumento que isso era um espírita. Eu estou vendo então um espírita, mas não é. Então, só dando esse exemplo para a gente compreender, igualmente, que outras pessoas com outras disposições sensitivas que não têm a ver com a sensibilidade realmente desse sexto sentido, vamos dizer assim, desses potenciais da alma, com esses potenciais mediúnicos. Por vezes a pessoa realmente tem um problema psiquiatra até. E temos que ter a capacidade de separar as coisas e não misturar. A pessoa chegou assim, passando mal, você bota na mesa mediúnica, mas quem disse que é mediúnico? Aonde está escrito esse guia? Guia 4 rodas de todo e qualquer espírito que aparecer encarnado, alegando que tem mediunidade. Como é que você sabe que a pessoa realmente tem? Isso não é assim tão simples de separar. Requer muita calma na hora de compreender esses aspectos, né? Só fazendo esse parênteses aqui já do início. Ok? Então, sim, Kardec vem trazendo claramente que tudo está na alma. Então, ele não está falando aqui somente distúrbios com relação à caixa cinzenta, esse grande transdutor, né, de informações, né, processar imagem, som, sensibilidade, tato, olfato. Ele não está falando dessa caixa cinzenta, ele está falando, está além, está lá na alma, no seu campo mental e espiritual. É a coisa mais complexa do que a gente imagina. Tá ok? Aí vamos lá, vamos continuar. Desse modo, sendo a alma, ou seja, o espírito, a causa real de toda manifestação inteligente do ser, é fácil constatar-se que os desequilíbrios mentais estão ligados à rebeldia, à não observância das leis de Deus. Estão ligados à rebeldia e à não observância das leis de Deus. Nesse sentido, quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura, excetuados aqueles que se originam da incursão microbiana, né? Todos conhecem aí a história do terceiro estágio da sífilis, né? O terceiro estágio da sífilis, quem conhece, já ouviu falar, esse elemento avança e ataca o cérebro. E a pessoa fica realmente em uma condição totalmente alucinada. É como se a pessoa realmente tivesse uma perda expressiva com a ascensão, né? Essa incursão microbiana da sífilis, igualmente do vírus da AIDS, né? Já é muito bem documentado isso na ciência da Terra. Quando isso ocorre, a pessoa realmente perde totalmente o grau de cognição, o bom senso, a pessoa fica num estágio realmente de loucura, por ação microbiana. Então, retornando aqui o parágrafo. Neste sentido, quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura, 90 em 100, né? 90%, excetuados aqueles que se originam de incursão microbiana sobre a matéria cinzenta do cérebro, começam nas consequências das faltas graves que praticamos. Começam, olha só, agora aqui tem que marcar, para a gente depois ir comentando aos poucos. Vamos lá. Começam nas consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência e com a tristeza. Impaciência e com tristeza. Isto é, impaciência e tristeza. Por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Atitudes mentais. Temos que começar a gravar essas palavrinhas, porque é nessas palavrinhas que nós vamos nos reconhecer.
imprime deploráveis reflexos ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Ok? A gente volta aqui depois. Instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Esta, por vezes, perdura não só numa existência, mas em várias delas, até que o interessado se disponha, com fidelidade, a valer-se das bênçãos divinas que o aljofram para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que lhes são inerentes à individualidade, em abençoado serviço evolutivo. Esse parágrafo é importante para a gente comentar, né? Exato, ele é bem complicadinho. Vamos lá. Das bênçãos divinas para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação. Então vamos lá. Olha só, qual é o maior de todos os problemas com relação a evoluir? Autonomia. Autonomia. Eu sei que vai parecer que é algo inusitado, algo surpreendente, mas não é. A nossa evolução, ela é assistida, possui mentoria, possui espírito guia, possui uma série de recursos. À medida que vamos querendo animar considerações equivocadas, queremos realmente ficar brincando da ciência do bem e do mal, o que acontece? Certos recursos se afastam e falam, tudo bem, tenta então produzir transformações somente com a sua consciência, somente com os valores que você anima. Não tem problema nenhum. Vê o que vai acontecer. Ou seja, o que está acontecendo na humanidade é que os espíritos que já reencarnam já há bastante tempo não estão sendo mais tratados como criancinhas. Estão sendo tratados agora como adolescentes. Todos que participam, que estão buscando, que estão tentando se aprimorar, se transformar, não são mais criancinhas, são espíritos muito mais velhos. E é um problema grave, né? Eu não concordo muito com a frase aqui de cima, né? Isso aqui eu não concordo, vocês me desculpem. Tá? Pessoal, tá? Comentário meu pessoal. Eu não concordo com essa frase. É fácil constatar-se que os desequilíbrios mentais estão ligados à rebeldia, à não observância das leis de Deus. Isso aqui é uma frase essencialmente teológica. Essencialmente teológica e distante da essência da doutrina espírita. Eu sei que vocês vão falar assim, pô, mas que absurdo você falar isso. Por isso estou falando que é bem pessoal. Isso não tem nada a ver com o que a doutrina espírita explica. Mas eu acho que aí você está falando do equívoco, porque eu estou estudando sobre doença, né, espiritual, e diz que cada vez mais que você não cumpre as leis divinas, que você se afasta das leis divinas, mais sofrimentos você acarreta para si. Talvez ali ele queira... Calma, volta. Nesse momento, então, não? aí volta a fita. Olha o que você acabou de falar. Deus não vai se enfiar na história, não. Ele vai criar uma máquina automática que toda vez que você virar para a direita e você for para um caminho errado, lá nesse caminho tem um pedaço de madeira amarrado com uma mola que vai te acertar e te machucar. Aí você, opa, senti dor, vou voltar para frente. Vou voltar para o outro lado. E isso não é verdade. Deus não cria situações de pegadinha. Olha, você quer ficar na rebeldia? Você não quer fazer observâncias das minhas leis? Você vai sofrer, seu miserável. Isso é o Deus tirânico do Velho Testamento. Esse é o Deus tirânico que pune, que maltrata. Né? Você não observou as leis, se deu mal. Agora sofre as injunções. Não é assim, não funciona assim. Temos que começar a entender pelo ponto de vista do Cristo, que é guia e modelo.
Essa frase aqui, você pode ver que não está em itálico. Quem escreveu foi quem escreveu a revista. Quem escreveu foi quem escreveu o livro. Respeito completamente a pessoa que quer assim pensar. Quer ainda imaginar que você pode ficar raciocinando como 3.000 anos atrás. E por medo, você passa a fazer o que é o mais certo. Por medo, você passa a fazer o que é mais certo. Nossa, eu fiz o errado, sofri para danar. Nossa, eu persisti no erro, sofri para danar. Quer saber? Agora eu vou escolher o que é bom. Ué, então você não está escolhendo fazer o bem pelo bem. Você está escolhendo para não sentir dor. Entendeu? É esse aspecto que eu estou querendo falar, que eu não gostei da construção da frase. Não é isso. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, existem desequilíbrios nossos, desequilíbrios mentais nossos, todos nós temos, tá? Todos nós temos desequilíbrios mentais. É que se aumentar as regras do que é Pinel, do Dr. Pinel, não fica ninguém na rua. Vai todo mundo preso. Fica todo mundo enjaulado. Não fica ninguém do lado de fora. Por que eu estou querendo destacar isso? Olha como é que ele colocou. É fácil constatar-se que os desequilíbrios mentais estão ligados à rebeldia. Sim, concordo. Até aqui eu concordo. A não observância das leis de Deus. Aqui eu discordo você querer atrelar que tem alguma coisa, uma lei automática. Uma lei automática. Não existe uma lei automática para isso. Não existe. E sim, você estando na rebeldia ou não, isso vai se instaurar no seu psiquismo. Você vai criar desequilíbrios. Então, vou dar um exemplo simples. Você é uma pessoa, de repente, muito egoísta, né? E fica naquela secura, daquele egoísmo máximo. O que acontece? Você vai criando na sua consciência que o certo é não dividir nada com ninguém. Sabe o que você vai passar a fazer, automaticamente? Aquelas pessoas que você diz que você ama, você vai ficar tentando esconder bolo delas, tentar até separar só para você as coisas, mas pessoas que você ama, que você está ali para amar, servir, amparar, fazer o melhor. E o pior, se de repente você achava que para o seu destino tinha que ser uma coisa maravilhosa e não foi, e de repente para os seus filhos está sendo maravilhoso, você tem um sentimento de inveja dos próprios filhos. Gente, isso não é... Eu não estou fazendo invencionismo aqui, não. Estou falando de situações que ocorrem todos os dias. O problema é que a pessoa vai alimentando aquilo ali. E vai alimentando. Quando vê, ela vai começar a criar raiva do filho, raiva da filha. Começa a se incomodar. Ou então, por exemplo, a filha fica mais bela do que a mãe. Nossa Senhora! É lindo de ver. Faz esses testes. Observa a cara da mãe quando está todo mundo elogiando a filha. Olha a cara dela, olha o rosto, olha a expressão. Você quase pode ver as energias fluindo daquele cérebro. De loucura completa. Como é que a pessoa diz que ama aquele espírito, ama aquela filha e tem sentimentos totalmente torpes, totalmente sem sentido algum? Então, o problema é, nós gostamos de falar mal dos outros, nós gostamos de fazer os outros sofrerem. Esse é o problema, nós temos um gosto. Uau, é gostoso chicotear os outros, é gostoso pegar a pessoa no erro e você falar, vai, você errou, tá vendo? Você está fazendo errado. Nós temos uma satisfação. Mas na ciência da Terra, isso não é uma loucura, mas na do Cristo é. Na do Cristo é. Porque você está manipulando a sua consciência, manipulando energias, manipulando potenciais mentais que era para ser revertido no bem, no amor e na renúncia, você está usando para chicotear os outros. E o pior, você está executando para criar reflexos ainda pior na sua própria consciência. Na sua própria consciência. Então, nós temos conversado bastante sobre isso. Perispírito não é... o perispírito é meu futuro corpo físico. Sim, mas o seu perispírito, ele absorve todas as suas vibrações mentais. Tudo que você pensou mal de alguém, pensou mal de Beltrano, pensou mal disso,
mal daquilo. Quem é a esponja que absorve tudo? É o seu perispírito. É o seu próprio perispírito. Não foi ninguém que criou nada. Não teve criação de ninguém. Ah, mas quem criou essa regra do perispírito foi Deus. Então, se foi Deus que criou essa regra, não, Deus criou essa regra para você ter um dosímetro. Para você ver o quanto de radiação equivocada você está gerando. Então, você quer viver como espírito largado pelas galáxias e você mesmo em desenvolvimento não tem como se controlar, não tem como se reconhecer, não tem como checar com você mesmo o que acontece. Então, nada disso foi feito para o mal. Nada disso foi feito para você sentir dor ou sofrer. Isso é invencionismo. Estou te falando, de novo, é invencionismo da teologia da Terra. É invencionismo da teologia da Terra. De Deus não é isso. Deus arremessa somente vibrações boas. Pensa o melhor das pessoas. Pensa o melhor das situações. Para de criar problema onde não tem. Porque você faz parte da criação. Você é uma pessoa que contribui na criação. Você é convidado a contribuir na criação. Eu sou a videira verdadeira. O Cristo falou isso. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os galhos. Ué, se você é galho, você faz parte da videira. Não é você faz parte da videira que não quer produzir flor, não? Flor e frutos? Não, você quer produzir veneno. Quer produzir... Então, todos os recursos que você está sendo alimentado, você quer produzir o pior? E você não quer checar que você está produzindo o pior? Porque a gente não checa, tá? A gente reencarna dezenas de vezes, milhares de vezes, cometendo os mesmos erros, cometendo os mesmos desatinos, a mesma base totalmente psicótica. Totalmente psicótica. Por quê? Porque você acha que está certo. Você chega para alguém e fala, olha só, isso está errado. Né? Como é que você vai se colocar no lugar do outro? Viver os valores do outro. Você tem os seus valores. Você está enxergando o erro no outro porque aquele outro não está conseguindo enxergar. Demora a despertar. Então, esse mecanismo ele é essencial para o espírito despertar. Essencial. Então, por que ele está falando aqui? Começam nas consequências das faltas graves que praticamos. Quem disse que eu acho que é uma falta grave? Quem disse que eu acho que é uma falta grave? Então, a parte da gênese, a origem que classifica como uma falta grave, você não reconhece que está errada. Não reconhece. Não, olha só, minha esposa ou meu marido me traiu. Pô, fui lá e dei 3 tiros no olho dele, um em cada olho. Um no olho, outro na orelha, outro no pé. Pronto. Eu tô certo, porque ele fez isso comigo. Como é que você vai falar para a pessoa que está errada? E aí existe um problema gravíssimo aqui na Terra. Inventaram um conceito chamado empatia. Não, você tem que se colocar no lugar do outro, você vai entender as escolhas do outro. Como que você vai desligar a sua consciência, desligar os seus valores, absorver os valores do outro e aí ver o critério de decisão? A gente não consegue. Então, está instaurado na nossa consciência uma certa aceitação das faltas graves. A pessoa desencarnou. A pessoa está sofrendo pra caramba. Percebeu que está errado, mas ela não dá o braço a torcer. Ainda faz assim, se eu pudesse eu fazia de novo. Não estou falando de 1 ou 2. Eu estou falando de 99% das comunicações de reunião de desobsessão. 99% das comunicações são relacionadas a faltas graves. A pessoa sofreu injunções dolorosas. Ela sabe que, com certeza, cometeu erros equivocados e ela, se bobear, quer fazer de novo, quer fazer até pior. Quer fazer pior. Por quê? Porque dá um gostinho legal, né? É isso. A pessoa está vivendo uma psicose, uma coisa totalmente uma loucura. Uma loucura. Então, começam nas consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência ou com a tristeza, isto é, por intermédio de atitudes mentais. Aí ferrou. Olha só, eu venho falando isso já há bastante tempo.
o detalhe da obsessão simples é que a obsessão simples vai arrastar você para a loucura da sociedade que você está vivendo. Você se juntou num grupo de trabalho. Vamos supor, sei lá, tem 8 pessoas no grupo de trabalho. 7 estão perturbadas, você está um pouquinho mais equilibrado. Você, 1 de 8, né? 1/8. Daqui a pouco, esses outros 7/8 começam a falar um monte de coisa doida. E insinuar isso, insinuar aquilo. E criar clima de impaciência. Criar climas de insatisfação com a vida. Tristezas construídas profundamente com argumentos lógicos. O que acontece? Você absorve essa atitude mental. Você absorve. E começa a animar cada vez mais essa atitude mental. Só que isso vai imprimindo em todos nós deploráveis reflexos ao longo do caminho. Inclusive de quem? Daqueles que as acolhem e alimentam. Então, assim, você está acolhendo esses ideais e está se alimentando deles. Não é que você acolheu porque você não teve uma escolha. Você acolheu porque você é atraído por esses princípios. E por que você está se alimentando disso? Porque você ama isso. Que tudo que está errado no planeta é externo, nunca é do interno. Então você ficou, sei lá, 28 mil anos. Estamos completando já os últimos anos aí dos ciclos de 28 mil anos. Estamos lá completando 28 mil anos de ciclos de aprendizado aqui na Terra. E o que acontece? Você vai dizer o seguinte: o meio externo é que tem que mudar primeiro. Esse lugar está sem paz porque o meio externo tem que mudar primeiro. Não. Você que tem que mudar primeiro. É o seu mundo íntimo que tem que mudar primeiro, para você gerar consequências de paz. É o seu mundo íntimo que tem que mudar primeiro, para você gerar reações de amor. Então, é impressionante, porque é muito mais fácil, mais gostoso aceitar essas atitudes mentais. E a gente se alimenta delas. É isso que está falando. Não é que você simplesmente aceita. O acolher aqui é que você está aceitando. Sabe? Eu acho que é verdade. Você está acolhendo. Só que depois não passou de acolher. Você passa a se alimentar daquilo ali. E passa a cozinhar sua consciência nos piores lodos que existem na face da Terra. Tem alguém te proibido de fazer isso? Ninguém. Ninguém, nem Deus, nem Jesus, ninguém vai te proibir. Quer? Fica à vontade, você tem total autonomia. Mas cuidado, hein? Mergulhar a cabeça no lodo é fácil. Tirar do lodo é muito mais difícil. É sobre isso que ele está falando. Então, depois que estão instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Por quê? Porque você não quer harmonia mental. A pessoa não quer harmonia mental. Esse é o problema. Não, eu quero viver em paz com todo mundo. Não quero viver em paz. Que maneira é viver em paz? Eu quero ter razão. Aí você pode até perguntar isso para alguém assim: fulano, o que você prefere? Ser temido ou ser respeitado? Já viu essas pessoas perguntando essa pergunta? Eu acho essa pergunta fascinante. O que você prefere? Ser temido ou respeitado? As pessoas: não sei, tal. Tem pessoas que são cara de pau e falam na lata. Por que não os dois? Ser temido e respeitada. Mas você fica assim, não era melhor você esquecer o ser temido e respeitado e querer amar e ser amado? Será que não tem outra opção? Então, qual é o problema? O nosso projeto, quando Deus nos criou para o amor. Para o amor. A nossa essência é a fraternidade. A nossa essência é a fraternidade. A nossa essência é: se tem alguma coisa desequilibrada, eu quero ser ponte de equilíbrio. Tem alguma coisa desestruturada, eu quero ser ponte de estruturação. Tem alguma coisa embolada, eu quero desembolar. A questão é:
Você está fazendo isso todos os dias com a sua consciência? Ou qualquer pessoa que começa a falar mal de alguém, você concorda e começa a falar mal também? Então, assim, para que arriscar o seu campo íntimo? A se instalar forças desequilibrantes. Por que forças desequilibrantes? Porque é contrário à sua essência. A sua essência é divina. Você é criatura divina. Uma das mais amadas de toda a criação. Reino vegetal está abaixo. Reino animal está abaixo. É lógico que está abaixo. Você está no reino hominal. Desempenhar, refletir luz divina. Você é a imagem e semelhança de Deus. A imagem por quê? Porque você reflete luz. Você não é a luz. A luz é somente Deus. Não faz sentido você ser a luz. Brilhai a vossa luz. A vossa luz que você consegue refletir. A luz não é sua. É essa a essência. Só que para você refletir, o seu espelho da sua consciência... Emmanuel deixa bem claro o que é o pensar. Pensar, o potencial de pensar da consciência é o espelho da alma. É o espelho da alma. Você recebe imagens e arremessa imagens. Você escolhe qual imagem você quer arremessar. Você escolhe qual a qualidade do espelho. Se é côncavo, convexo, sujo, falhado. Você não quis ficar fazendo manutenção da tinta do fundo do espelho. Todo mundo sabe, se você raspar a tinta do fundo do espelho, deixa de ser um espelho. Você desliga o espelho, a luz passa direta. Aí você fica assim, então isso quer dizer então que mesmo quando eu estou escolhendo outras atitudes mentais que me causam desarmonia, que me causam desequilíbrio, Deus continua enviando recursos para que eu possa agir e viver uma vida diferente, cada vez mais nobre. E eu é que não absorvo mais essas energias? Exatamente isso. Deus nunca desligou o enviar recursos para você exercer o que você tem que exercer, viver as experiências que você tem que viver. Eu nunca vi Deus chegar e falar assim, ei, você está fazendo coisa errada, eu vou desligar o seu fluido vital para você parar de fazer coisa errada. Você não vai ver Deus fazendo isso. Você não vai ver. Tanto é que, olha a violência que é o mundo. Uma coisa de louco, uma selvageria. Uma selvageria rasgada. Tira a polícia do mundo. Tira todos os policiais da sua cidade. Aí você avisa assim, só vamos voltar daqui a 6 meses. Aí você vai e anota, vai pra rua com um caderninho e anota o que vai acontecer. Vai ser a selvageria, barbárie total. Barbárie total. Total. É um absurdo. Mas isso é um absurdo, o planeta desequilibrado. Não é o planeta desequilibrado. Estão todos enlouquecidos. Estão todos enlouquecidos. É um tipo de loucura que se instaura com atitudes mentais viciadas, munido de impaciência e tristeza. E vai imprimindo sempre reflexos deploráveis. E sim, nós acolhemos esses reflexos, nós gostamos e nos alimentamos dele. É esse o problema. Então, instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Mas não é porque alguém está forçando, não. Você que quer a desarmonia mental total. Total. Esta, por vezes, perdura, não só numa existência, mas em várias delas, até que o interessado se disponha, com fidelidade, ou seja, realmente com confiança, a valer-se das bênçãos divinas que o aljofram para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação. Ou seja, a própria tranquilidade já foi faz tempo. Já foi faz tempo. Capacidade de renovação. Por que renovação? Você só renova aquilo que você acha que está ruim. Eu nunca vi alguém chegar assim num quarto que acabou de pintar e falar, eu vou renovar esse quarto. Você acabou de pintar, fulano? Eu esqueci, eu acabei de pintar. Você não vai renovar. Então por que você está achando que você vai conseguir renovar a essência da sua consciência se você ama como ela está funcionando? Se você ama observar pessoas sofrendo, você ama ver desequilíbrios e grandes barbaridades,
É isso. É esse o problema. Não, mas eu não amo isso. Não? Você tem certeza? Você já investigou a sua consciência que você não ama ver situações de dor e sofrimento para os outros? Que você acredita que essas pessoas têm que ter dor e sofrimento? Você tem certeza? É esse o grande gargalo. Nós criamos argumentos para arremessar dor. Nós criamos argumentos para criar sistemas de aprovação para que ocorra o quê? Dor e sofrimentos para os outros. Mas quem está reagindo assim? Quem está emitindo essas irradiações mentais? Somos nós mesmos. Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada. Ele está deixando. Você quer? Fica à vontade. Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. Vai ficar uma situação difícil. Então, vai complicando tudo. A ponto de a gente perder completamente a tranquilidade. Precisa depois restabelecer. Não tem mais tranquilidade. Por que não? Você começa a ter mania de perseguição. Porque você gosta de perseguir. Você começa a ter manias de que alguém está falando mal de você. Porque você fala mal de todo mundo. É a sua própria energia mental que está criando essas dúvidas em você, que está criando pensamentos totalmente alucinados. Ah, mas eu acho que é influência de espírito desencarnado. Ué, tudo bem. Quer viver esse ideal, quer botar culpa nos desencarnados o tempo todo, fica à vontade. Fica à vontade. Cada um pode viver a vida que assim bem entender. Mas criar tranquilidade é: eu quero seguir o princípio divino. E o princípio divino é o quê? Ama e serve. Volta a restabelecer a tranquilidade. Não se revolte com nada. Seja mais agradecido por tudo. Você começa a criar uma outra estrutura mental. Você começa o quê? Renovar essa capacidade. Parar de ficar achando que o mundo tem que te agradar. Parar de ficar achando que as estruturas de progresso que são lançadas para você, tem que ser um jogo de carta marcada que tem que te facilitar ao máximo. Não é que você é um ser muito especial, né? Você é um ser fantástico. Não é, poxa. Não somos. Nós não somos. Então, e a capacidade de renovação que eles são inerentes à individualidade. A individualidade. Ele não está falando de coletividade, é da sua própria individualidade. Você tem que ter uma capacidade de renovação. E com tranquilidade, senão você não renova nada. Em abençoado serviço evolutivo. Aí você fala, a frase não faz nem sentido, né? Em abençoado serviço evolutivo? Então, os recursos que estão me oferecendo. Abençoado é isso, né? Deus te abençoe. Ele vai te dar mais recurso para que você possa trabalhar mais. Ele vai te dar mais recursos para que você possa o quê? Exercer a paz, a paciência, o amor ainda mais. Em que sentido? Para ficar te agradando? Não, para você desempenhar serviços de evolução. Serviços de se sacrificar pelo outro, de amparar o outro, de socorrer o outro sem revolta, sem esperar nada em troca. Simplesmente porque você está aprendendo a desenvolver esses sentimentos que você não tem estabelecido. Nós não temos. Então, o tempo voa aqui, né? Então, só para... mas finaliza, não tem problema não. Tá ok, só para entender, esse parágrafo é muito difícil, porque a gente fica achando que o nosso campo mental, o nosso potencial mental é simplesmente pensar sem sentimento, ou sentimento sem pensar, é tudo misturado e junto. Então a pessoa vai lhe dar uma topada na pedra. Quer bater na pedra. Mas foi ela que deu a topada. Tá revoltado com a pedra por quê? Você que não viu a pedra, você que não quis prestar atenção, você que não se importou com o reino mineral. A pedra que deveria estar reclamando de você. Tá me vendo aqui não, meu filho? Eu tô tão pequenininho assim que você não tá me vendo? Mas assim somos nós com outros corações. Assim somos nós com outros corações. Qual recurso todo espírito pode se valer quando está aqui encarnado para dinamizar a evolução moral? Está no Livro dos Espíritos.
Conhece-te a ti mesmo. Um grande sábio da antiguidade já vos apresentou, já vos explicou. Já explicou, está explicado, cara. Conhece-te a ti mesmo. Quais são os pensamentos tóxicos que nós alimentamos? Meu Deus, você tem que reconhecer. Né? Nós percebemos que a vida na matéria ela é bem mecanicista. Né? Se você, por exemplo, vou ingerir aqui um chocolate. Tá, ingere 10 quilos de chocolate. Você vai vomitar. Não tem como não vomitar. O seu organismo vai expelir. Ele não vai suportar isso. Existem neurônios que estão no nosso intestino, né, que dá essa essência basal, que controla, que nós levamos milhões de anos para construir, que ele vai preservar a vida. A nossa consciência não está mais totalmente prisioneira em preservar a vida. Ela está preocupada agora com outros aspectos. Ela já delegou. Olha, já tem bastante experiência com relação a preservar a vida. Está ali já tem até um monte de neurônios desenvolvidos, inclusive no meu intestino. Tá, agora, o que você vai fazer com os outros neurônios que você tem acesso e recursos animados no corpo físico para poder desempenhar outras questões? O campo das ideias, o campo dos pensamentos, o campo dos sentimentos, o campo dos seus valores, de como se portar, de como falar, de como agir. É isso. Então, podemos que parar de ficar mergulhando em ideias que causam tristeza, que causam desilusão. Estou tão cansada. A vida é tão difícil. Para de falar isso. A vida é maravilhosa. Eu não estou cansado. É o meu corpo físico que está cansado. Eu não estou cansado. Não tem um buraco nessa galáxia que Jesus me chamar, me apontar um trabalho que eu não vou falar, sim, Senhor. Manda outro, hein? Começa a listar outros aí que eu vou cair dentro. E cai dentro. Cai feliz. Cai feliz. Deus confia em mim. Ele aguarda o meu contributo do meu coração. E ele está falando, ao seu coração não existe nenhum outro igual na galáxia. Nenhum. Você é uma unidade divina extremamente complexa. E você tem capacidade de gerar amor com recursos de sabedoria que nenhum outro coração tem capacidade de gerar. Vai sair diferente, vai ser de um jeito diferente. Vai ser muito personalizada. Você vai cumprir as missões, você vai conseguir exercê-las do seu jeito. Mas para isso você tem que desenvolver o amor e a sabedoria. Então é nessa escola que nós estamos. Então para que ficar misturando, né? Para que ficar pegando as consequências das faltas graves que praticamos, né? Com a impaciência ou com a tristeza, isto é, por atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos no nosso caminho, e ficar usando isso como um sistema de alimentação para os nossos pensamentos em novas escolhas, em novas experiências. Espera aí, eu não quero mais me valer desses recursos, porque são recursos poderosos. A pessoa quer manipular as coisas, tem uma inteligência emocional incrível, quer fazer grandes influências, grandes planos para tomar poder, para derrubar alguém, para maltratar alguém. Nós temos bastante experiência nisso. Você pode chegar em qualquer lugar de trabalho, peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar aqui, eu vou virar diretor em 2 anos. E o caboclo vira em 2 anos. O danadinho tem experiência em criar situações adversas para ele alcançar aquele ponto. Né? Tem N situações, N séries, filmes explicando isso. Como as pessoas criam ideais, seguem esses ideais, que é justamente o conceito de pecado. Nós esquecemos que pecado vem da onde? Do teatro grego. Teatro grego explicava a ideia de pecado. Eu quero me tornar um grande rei, a qualquer custo, a qualquer preço. Cuidado com as ideias fixas. Significa que elas estão, por vezes, impregnadas em você há 20 encarnações. Há 20 encarnações. E você acha que deu certo. E você acha que, nossa, como foi bom exercer o domínio sobre o outro. Isso é uma consequência.
Foi uma consequência daquela falta grave. Assim, como é que eu posso explicar? Vamos supor, dar um exemplo simples. A pessoa era um rei em algum lugar. Só que ele era um rei tirânico, maltratava as pessoas, chicoteava todo mundo, jogava pro calabouço. Mas ela gostava de fazer isso. Tinha até prazer em ver o outro sofrendo. Se sentia bem com isso. Depois de mais 30, 40 encarnações à frente, depois disso tudo, ainda existem consequências naquela consciência. Ainda existem consequências. Qual é a consequência? Ela quer ter a sensação de poder de novo. Ela quer ter a sensação de riqueza de novo. Ou ela quer ter a sensação de ser mundialmente famosa. Vocês estão percebendo o que eu estou querendo dizer? A essência, a gênese, os reflexos ainda são os mesmos. E a gente não observa esses reflexos e fala, peraí, isso não é bom. Isso pode fazer péssimas escolhas, praticar aspectos horríveis. Aí o que a pessoa faz? Ela fica com a atitude mental, em vez de se desvencilhar disso e buscar se focar em ser mais humilde, se focar em ter uma vida mais simples, se focar em aceitar até situações mais subalternas. Trabalhos mais simples. Não, a pessoa busca somente o mais complexo. E meio que a pessoa mesmo fala, a solução dessa empresa, desse problema, ninguém consegue resolver sem minha presença. E adivinha, a pessoa é tão poderosa nessa consequência daquela falta grave do passado que ela vai imprimir isso por onde passar, sem perceber, sem notar. E o que é mais incrível, as outras consciências vão adorar que tem alguém pulando na frente para tomar decisão. Vão adorar que tem alguém na frente para até mesmo levar a culpa, se der errado. Então são essas consequências. A gente não percebe. Só que esses mesmos recursos que nós desastradamente executamos mal no passado, isso não se perde. Porque são recursos preciosos para melhor exercer lá na frente. Então, vamos supor, tem no livro, se eu não me engano, não é no livro Ação e Reação, não. É no livro... Ai, meu Deus. Agora me faltou aqui a cabeça. Enfim, conta a história de uma pessoa em que ela fazia de tudo possível e impossível para tomar a fazenda dos outros. Ele tinha uma fazenda, aí ele arrumava uma confusão e tomava a fazenda do outro, criando um monte de artifício, um monte de artimanha, tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei. E ela faz isso com outro, faz isso com outro, com outro. Daqui a pouco criou um grande império, um grande latifúndio, uma coisa gigante. Aí ela vai e desencarna. Temos que devolver tudo. Literalmente tudo, inclusive o corpo físico. Inclusive sua identidade. Aquela consciência que você vivia, não vai poder viver mais. Desculpa, acabou. Vamos para a próxima. Próxima experiência. Aí a pessoa passa muito tempo revoltada, muito tempo prisioneiro aqueles bens materiais, totalmente perturbado. Aí tem que reencarnar. Reencarna. Aonde às vezes Deus vai colocar você para reencarnar, e nesse caso foi assim que ocorreu, ele reencarnou no local onde ele teria a missão, olha só, ele teria a missão de ser estruturado a chegar num lugar de chefia para desconstruir latifúndios, para devolver terra para as outras pessoas. Ele acha que isso é o mais certo. E incrível, ele vai criar um monte de artimanha e artifício para alcançar o objetivo dele, daquela encarnação. Só não está sabendo fazer com amor. Vai fazer com grosseria, vai fazer errado, vai ser torpe, vai ser perverso com outras pessoas, vai empreender mal a mesma atitude, com atitudes equivocadas como consequência das faltas do passado. Você operava mal no passado. Não é que você vai chegar na outra encarnação e vai continuar operando mal, porque é uma consequência. Você ainda não tem amor e nem sabedoria no seu mundo íntimo.
todos que não têm amor e sabedoria escolhem viver a vida baseados em consequências do passado. É sempre assim. É isso que a gente vai descobrir quando a gente desencarnar. Nossa Senhora, não acredito que eu fiz isso de novo. No livro, acho que, se não me engano, acho que é uma ação, ou Libertação, se não me engano, né? Ele é dono de uma fazenda. Eu acho que esse rio era pra estar desse lado da cerca. Aí ele vai lá, briga, um dá tiro no outro, desencarna. Vai nascer na outra família. Aí ele tira outra família. Eu acho que esse rio tinha que estar desse lado da cerca. Briga, dá tiro. Desencarna. Passa isso 20 vezes. Aí o que você percebe? Meu Deus do céu, eu tô 20 encarnações brigando por causa de uma cerca. O que isso tem a ver com a minha evolução espiritual? Absolutamente nada. Mas afinal de contas, por que eu voltei? Todas as vezes eu volto pensando nesse raio dessa cerca? Porque são consequências das minhas faltas graves. Eu acho que está certo. Eu acho que tudo que eu escolho, eu posso impor. Eu acho que tudo que eu faço é o mais certo. Então tem N aspectos, N recursos desse espectro da vontade que a gente não percebe. Cuidado com o drive da sua vontade em ideias fixas. Elas podem estar contaminadas com consequências do passado. Cuidado, isso gera atitudes mentais graves, que empenham mal a consciência. Por quanto tempo? Por vezes por 20, 50, 100 encarnações. Aí vai dizer o que? Isso é culpa de Deus? Ah, não, ele não está observando as leis de Deus. Nem se ele quisesse, ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é isso. O que é a lei de Deus? Ele não sabe. Se você conversar com a pessoa jura de pé junto que ela tinha total certeza que não estava fazendo mal a ninguém. Que ela tinha total direito de correr atrás da felicidade dela. E ela ainda vai argumentar. Ué, como é que a observância da lei de Deus não contempla a minha felicidade? Vocês estão entendendo? Ela não quer viver essa essência ainda. Não é rebeldia proposital. Não é rebeldia proposital. É daquele tipo, eu fiz o que todo mundo estava fazendo. Por que a culpa pode ser? Por que a culpa é minha? A pessoa fica alimentando esse princípio. E às vezes fica até revoltado com Deus. Não, isso é culpa de Deus, não é culpa minha, não. Deus me criou assim, o que eu tenho a ver com isso? Tem pessoas que falam isso, eu acho muito bela. Deus me criou assim, do jeito que eu sou. E pau que é nosso torto nunca se endireita. Usa até as frases totalmente alucinadas. A pessoa acredita no progresso do lado externo para o interno. Ela não acha que ela tem compromissos com a lei de Deus, com a lei de progresso. Não, Deus possui uma lei de progresso. A lei de progresso divino vai impor o progresso da humanidade. Não, você entendeu tudo errado. A lei de progresso divina, ela vai alimentar você de recursos no seu mundo íntimo para você realizar o progresso de dentro para fora. Ele vai ser facultado espíritos superiores que vão ficar sempre avisando no seu ouvido. Perdoa. Esquece isso, fulano. Esquece esse negócio de cerca. Esquece esse negócio de material. Esquece esse negócio de dinheiro. Tá perdendo a chance de amar, de ganhar experiência, exercer o melhor do seu coração. Esquece essa bobagem. Vive uma vida mais simples, é melhor, hein? Então vem as intuições. Você quer ouvir? Não. Então não é rebeldia. Não faz parte dos seus valores. Você não tem aqueles valores. Isso vai ser constituído ao longo do tempo. Por isso que eu discordo dessa frase aqui. Porque ela está em contrariedade com a própria essência da doutrina espírita. Né? Mas vamos lá. Vamos fazer nossa prece. Vou fazer a prece rapidinho, que está terminando. Esse estudo vai ser para ouvir várias vezes. Vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno desses ensinamentos, que possamos, Senhor, vigiar mais o que pensamos, as nossas construções mentais, para que possamos, Senhor, conquistar um pouquinho mais de saúde, que possamos colocar em prática mais
o amor com o nosso próximo, fazendo com que possamos também levar um pouco de bondade a quem está em torno de nós, Senhor. Agradecemos hoje e sempre, pedimos permissão para finalizar o nosso estudo da noite. Ô, Toseri, Sim.